Filipenses, capítulo de número 3. Terminados o mês de missões, terminado o mês da família, nós retornaremos, entre aspas, a nossa programação normal. Mas Filipenses capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos clamando ao Senhor em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Mas também, ó Deus, nós queremos pedir por aqueles que estão impedidos de estarem conosco por questões de saúde, não só aqueles que estiveram ou estão internados, aqueles que estão indo para os hospitais ou até mesmo padecendo em suas casas. Nós pedimos que o Senhor, de maneira soberana, ó Deus, possa permitir que essas doenças possam se amenizar para que esses irmãos estejam conosco o mais breve possível, bem como para que também possam retornar aos seus afazeres normais. Agradecemos, Senhor, por aqueles que puderam estar conosco, lembrando dos irmãos que são idosos, que não podem estar à noite nos cultos, nossa irmã Lívia, nossa irmã Irene, bem como tantos outros que tu sabes, mas clamamos que o Senhor possa, de alguma forma, Deus, também trazer-lhes o conforto pelo fato de não estarem na igreja com os irmãos, tanto quanto essas pessoas gostariam. Então, ó Deus, lembramos também do nosso irmão Paulo Barbosa, enfim, pessoas para orar nós temos muitos e entregamos nas suas mãos. Então, dirija os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na lição de número 18, falando sobre os ardis de Satanás, e eu já disse para os irmãos que essa é uma série de mensagens do pastor Calvin Gardner, que eu tenho trazido aos irmãos, tenho adicionado algumas coisas, mas eu realmente achei importante que nós pudéssemos estudar sobre os ardis de Satanás. O ano passado nós passamos por várias situações onde pessoas da nossa igreja que estavam conosco, sentados nesses bancos, lamentavelmente, abriram seu coração para Satanás. Não estão mais em nosso meio, não servem mais ao Senhor conosco. E eu me lembro que algumas vezes, em algumas pregações anos anteriores, eu dizia aos irmãos, incentivando a todos nós, para que nós pudéssemos zelar pela nossa vida espiritual, porque nenhum de nós, por mais que hoje nós queiramos servir ao Senhor com todo o nosso coração, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano. Pense que hoje, dia 7 de junho de 2023, como será que vai estar a sua vida no dia 7 de junho de 2024? Não é nem mesmo certeza de que nós estaremos aqui. Só que no que diz respeito à questão espiritual, eu me lembro, irmãos, de maneira clara, que algumas vezes eu já disse para os irmãos que estarmos servindo ao Senhor depende muito das nossas atitudes diárias, daquilo que nós fazemos no dia de hoje. Muitas vezes nós nos esquecemos dos inimigos que nós temos, nós nos esquecemos até mesmo de que maneira que nós devemos agir mediante todo o ambiente contrário que nesse mundo está sobre nós. E infelizmente, como cristãos, nós deixamos de estar preparados para o bombardeio de coisas que muitas vezes chegam até nós. Nós já falamos, meus irmãos, sobre várias armadilhas que Satanás ele tem colocado contra nós. E o que temos falado, o que estávamos falando, são as barreiras que o diabo usa para impedir a nossa obediência diante de Deus. Nós já vimos que o diabo ele veste o mundo com uma roupa gloriosa para atrair o crente. Satanás ele nunca vai mostrar uma coisa ruim. Quem é que vai querer uma coisa ruim? Geralmente ninguém.
Você já foi surpreendido com algo que você foi tomar, que você foi comer, que talvez você achou que era bom, quando você comeu ou provou, viu que era ruim? Então, às vezes, os olhos nos enganam. E é a especialidade de Satanás tentar, de alguma forma, ludibriar principalmente o povo de Deus com situações que nós achamos que pode ser bom, quando na verdade isso só vai nos afastar de Deus. O que hoje eu quero ver com os irmãos é algo que lamentavelmente influencia muito a vida de pessoas, principalmente de crentes longevos, de pessoas que já estão há anos dentro da igreja. Eu quero falar com você sobre uma das barreiras que o diabo usa para nos impedir de servir ao Senhor, que é o descanso dos nossos esforços. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós entramos na igreja, quando nós conhecemos Cristo como o nosso Salvador, nós procuramos exaustivamente fazer a vontade de Deus. Nós procuramos exaustivamente ler a Bíblia, nós procuramos exaustivamente estar nos cultos, nós procuramos exaustivamente orar ao Senhor, entregar os folhetos, falar de Cristo, enfim. Aquele primeiro amor que envolve todo novo convertido. O maior problema é que muitas vezes, com o passar do tempo, com o conhecimento da palavra de Deus sendo aumentado em nossas vidas, em vez de isso causar em nós esforços maiores, muitas vezes causa em nós um relaxamento na questão espiritual. Pense o seguinte, meus irmãos: será que alguém, um cristão antigo, será que pelo fato dele ser antigo, será que ele não precisa mais ler a Bíblia? Será que ele não precisa mais ter o seu tempo de comunhão com Deus? Eu me lembro que um dos pastores que marcaram a minha vida no seminário foi um pastor chamado Francisco Mendes. Ele já está na eternidade com Cristo, mas ele era um senhor de idade já, que investiu a sua vida com o seu barquinho chamado Paulo de Tarso, a penetrar nas comunidades ribeirinhas na Amazônia. Eu não sei exatamente qual rio, porque lá é um emaranhado de rios. Eu não sei exatamente se era no norte, no sul, eu não sei. Mas o que me marcou é o fato dele ter dito para nós lá em meados dos anos 2000. Não tinha a tecnologia que tem hoje, e mesmo se tivesse no meio do mato, dificilmente vai pegar qualquer tipo de tecnologia. Mas ele disse para nós no seminário que, como ele não tinha nada a fazer enquanto ele estava navegando para as comunidades, ele lia a Bíblia. Ele disse para nós que ele lia toda a Bíblia em um mês. Em 30 dias. Ele lia 1.189 capítulos, que são os números de capítulos da Bíblia. Uma média, meus irmãos, de praticamente 30 capítulos por dia. E aí, ele demonstrou para nós que era um homem que, ao pegar a palavra de Deus, ele sabia de cor, pelo tanto que ele já tinha lido a Bíblia. Mas a lição aprendida foi que mesmo um homem, sendo um guerreiro da fé, sendo um homem que já tinha lido a Bíblia centenas de vezes, ele ainda tinha prazer ao ler a palavra de Deus mais uma vez. Me lembro, meus irmãos, que aquilo realmente marcou o meu coração e me desafiou a ler pelo menos uma vez a Bíblia ao ano. Então notem que os nossos esforços, por vezes, em vez de, ao nos prepararmos de maneira maior para enfrentar os nossos inimigos, muitas vezes nós vamos fraquejando ainda mais. Nós precisamos trabalhar mais em prol do nosso mestre, mas principalmente zelando pelas nossas vidas espirituais. Então, para muitos cristãos, a vida espiritual agora é como se fosse um descanso. Já não há mais tanta necessidade de zelo na sua vida espiritual, porque talvez já estão preparados para lidar com as armadilhas do diabo. Esse é o grande problema. E como é que nós devemos nos preparar para lidar com essa situação, se é que algum de nós temos passado por isso? Primeiramente, meus irmãos, é importante nós entendermos que, independente do tempo que nós estamos na igreja,
Independente do tempo que nós servimos ao Senhor, nós somos imperfeitos. Ninguém vai chegar à medida da perfeita estatura de Cristo, como Paulo ele fala, perfeita varonilidade ou a maturidade espiritual à medida de Cristo. Nenhum de nós vamos. Nunca nós vamos chegar naquele consenso de que nós somos iguais a Cristo. Paulo ele fala no versículo que nós lemos, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que é um exemplo de vida cristã. Talvez é o nosso Moisés, como Moisés foi para os judeus, Paulo é para os cristãos. Ele vai falar que prossegue para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo, ou seja, ele está demonstrando que a vida cristã é um ato contínuo, não é algo pontual. Então, meus irmãos, vocês não precisam abrir, mas Lucas 17:10 vai dizer o seguinte: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, meus irmãos, nós trabalhamos ao Senhor porque nós somos devedores. Nós trabalhamos porque nós somos gratos por aquilo que Ele tem feito por nós. Porém, nós nunca chegaremos numa situação onde o nosso serviço vai nos trazer a aposentadoria por tempo de serviço na vida cristã. Já disse aos irmãos anteriormente que não existe aposentadoria da vida espiritual. Sempre existem oportunidades de podermos servir ao Senhor. E uma das pessoas que talvez os irmãos mais antigos conheçam é o nosso querido pastor Genésio que hoje se encontra na presença do Senhor, mas que por talvez 40 anos, se eu não estou enganado, serviu na Igreja do Cristal, e mesmo estando aposentado do ministério, quando estava em Guaíba, ainda era presença constante nas reuniões de pastores, era presença constante nos cultos, era quem fazia visitas com o pastor Ramos, era alguém que a sua saúde não lhe permitia mais as lutas do ministério, mas que ainda assim estava envolto nas coisas de Deus. Então, quando Lucas fala que nós somos servos inúteis, porque nós só devemos, ou que nós só fazemos o que devemos fazer, é que algumas vezes nós nos estagnamos em relação à nossa vida espiritual. Talvez os nossos olhos já não vejam mais a mesma necessidade que nós víamos no passado. E isso faz de nós servos inúteis, porque nós não nos esforçamos mais para fazer o que necessitamos. É importante nós entendermos que nós precisamos da graça de Deus diariamente. Nós só estamos aqui, meus irmãos, não é porque nós cuidamos da nossa saúde, não é porque nós nos preocupamos em cumprir com todas as leis, todas essas coisas são importantes, mas nós só podemos dizer que estamos aqui hoje à noite pela graça de Deus. Esse é o motivo principal que vai nos fazer estar vivos, porque Deus tem um plano para as nossas vidas. E isso não depende de nós. Salmos 130, versículo 3, vai dizer: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quando Deus olha para nós, Ele vai enxergar o nosso pecado. Mas como cristãos, Ele vai ver Cristo. Uma vez, alguns anos atrás, eu preguei sobre algumas qualificações de pessoas que não têm Cristo como seu Salvador. E dentro dessas qualificações, uma das qualificações era a pessoa que estava na igreja, conhecia a Bíblia, mas que nunca tinha feito uma decisão a Cristo. Muitas vezes nós somos envolvidos pelas questões espirituais. Nesses 15 anos que eu estou aqui, hoje, os nossos amigos que vieram de São Paulo, eles já acham que nós temos um pouco de sotaque gaúcho. Nós já temos gostos que são diferentes dos gostos lá de São Paulo. Ou seja,
Nós estamos inseridos nessa cultura que hoje já faz parte das nossas vidas. Então, muitas vezes, pessoas dentro da igreja, elas acabam mostrando uma vida cristã simplesmente pelo fato de estarem dentro ou inseridos dentro do povo de Deus. Mas isso não faz de ninguém um salvo em Cristo. Porém, meus irmãos, Isaías vai mais a fundo. Vai dizer que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de iniquidade. Isaías 64, 6, a parte A. Romanos 7,18, também a parte A do versículo, vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, meus irmãos, nós não somos merecedores de nada. Os versículos demonstram como nós somos carentes da graça de Deus. Como nós nunca podemos deixar de fitar os nossos olhos em Cristo. De achar que talvez nós somos alguma coisa, ou se chegamos aonde chegamos é por causa da nossa inteligência ou por causa dos nossos esforços. Essas coisas são importantes? São. Mas nós não chegaríamos ou não teríamos se não fosse pela permissão e pela graça de Deus. Então nós somos pessoas imperfeitas, nós somos carecidos da graça do nosso Deus. E isso nos leva a mais uma verdade. Não são os nossos esforços que nos abençoam. Quem nos abençoa é Deus. Isso é fato. Nós, muitas vezes, antes de conhecermos Cristo, nós achávamos que eram os nossos esforços que recompensavam tudo aquilo que nós fazíamos. Porém, meus irmãos, Paulo ele vai dizer e nos ensina corretamente no capítulo 12 de 2 Coríntios, que eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, não importam as doenças, não importam as situações que ocorrem nas nossas vidas, nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Mas eu quero lhes dizer o seguinte, esses últimos dias, desde o começo do mês, eu iniciei o meu trabalho de conclusão de curso. E é algo que eu entendo que é necessário para nós como cristãos, mas é uma das coisas mais difíceis de nós entendermos. O título do meu TCC é o seguinte: o papel do sofrimento na teologia bíblica e o papel do sofrimento no desenvolvimento do caráter cristão. Aonde que começou o sofrimento? Vocês se lembram? Aonde que tudo começou? Em Gênesis 3, com o pecado de Adão. Interessante que um dos comentaristas, eles falam que que na queda do homem nós perdemos aquela possibilidade de não conhecermos o pecado. Então o pecado ele habita em nós. As consequências de Gênesis capítulo 3 para os homens e para as mulheres, todo o sofrimento que nós temos são consequências do pecado humano. Mas a pergunta é a seguinte: nós só sofremos por causa do pecado? O livro de Jó responde isso. Jó pecou? Jó não pecou. Então por que ele sofreu? Essa é a maneira soberana que Deus encontrou ou permitiu para que nós entendêssemos os propósitos de Deus no sofrimento do justo. Estava conversando com o irmão Davi, que está com uma dor no joelho. O Eduardo também é outro que está com dor no joelho. Se eu conversar com o Paulo, se eu conversar com a irmã Jussara, se eu conversar... As crianças não, mas conversar com todos os adultos, alguém vai ter dor em alguma coisa. Porque o nosso corpo, ele é corruptível, ou seja, ele se corrompe. Mas como cristãos, nós precisamos entender que todas as dores que nós sentimos e temos, elas vêm de Deus e estão debaixo da sua permissão. Existem pessoas que fazem muito mais do que nós fazemos e não sentem dor nenhuma. Mas o livro de Jó mostra para nós que existe um propósito soberano em tudo aquilo que Deus permite. E quando nós olhamos para os nossos sofrimentos, não quer dizer que nós vamos olhar para nós. Mas tudo aquilo que ocorre faz-nos, ou pelo menos deve nos fazer, olhar para Deus.
Meus irmãos, a sina de todos nós é buscar a Deus com mais afinco, buscar a Deus com mais veemência, com mais prazer, com mais necessidade, quando nós estamos sofrendo alguma situação. Eu já falei aos irmãos, e não tenho vergonha de dizer, que as minhas orações com mais fervor, as minhas orações mais fervorosas foram dentro de um avião, a milhares de metros de altura, que eu tenho medo de avião. Mas também já ocorreram outras vezes, aonde por alguma situação eu orei com bastante intensidade. Mas eu admito a vocês que mesmo orando quase todos os dias, eu digo quase porque geralmente o único dia que eu não venho à igreja orar é domingo. Na verdade, eu oro no domingo de manhã antes do culto, mas não com todo o tempo que eu oro durante a semana. Mas o que eu quero dizer para vocês é que mesmo nos tempos que eu venho orar na igreja, não são todos os momentos que eu estou orando com fervor. Às vezes eu simplesmente oro pedindo perdão pelos meus pecados, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez e identificando as minhas necessidades. Mas quando alguém manda uma mensagem para mim, pastor, ora por mim por tal coisa. Quando eu vejo no grupo da igreja as mensagens dos irmãos, ou até mesmo quando passa uma situação na minha vida, nós oramos com mais fervor. E eu tenho dito isso para os irmãos por quê? Porque isso demonstra que nós não podemos depender de nós mesmos. Nós sempre precisamos depender de Deus. A grande situação, meus irmãos, é que Deus ele não pode ser considerado como alguém que deve ser buscado apenas nos momentos de aflição. Isso quem faz são os fracos espiritualmente. Se nós entendemos a nossa necessidade de Deus, nós o buscamos todos os dias, mas talvez com mais intensidade nos momentos de necessidade. Mas isso não faz com que nós deixemos de buscar o Senhor. A palavra de Deus ela está repleta de pessoas que sofrem. Muitos sofrem por conta do pecado, como os próprios judeus, a nação de Israel. O exílio dos judeus foi consequência dos pecados. Deus avisou-os no Pentateuco que se eles não obedecessem, eles sofreriam. E assim foi. Algumas vezes pode ser que nós sofremos por causa do pecado. Mas como salvos em Cristo, meus irmãos, o que nós não podemos fazer é tirar férias da vida espiritual. Porque essa também é uma das armadilhas de Satanás. Paulo vai dizer aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Um versículo lindo para ser decorado, mas que devemos viver diariamente. Se nós entendemos quem nos dá força, nós precisamos buscá-lo diariamente. As crianças não vão saber, mas nós que somos velhos, nós já assistimos os desenhos do Popeye, não é verdade? A palavra de Deus e a oração é o espinafre do crente. É aquilo que vai fortalecer-nos para enfrentar os perigos do dia a dia. Para finalizar, meus irmãos, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Talvez você saiba de cor, Salmo 23, versículos 1 e 2. Salmos 23, versículos 1 e 2. Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Quem é o pastor do cristão? O sumo pastor é Cristo. Quem vai nos levar aos pastos verdejantes? É Cristo. Quem vai nos auxiliar a passar pelo vale da sombra da morte? É Cristo. O próprio Senhor vai dizer em João 10:9, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e sairá e achará pastagens. Sabe essas bolachinhas aí que os irmãos têm comido nos sociais de domingo? Geralmente a gente acha que as bolachas são boas, né? Porque geralmente não sobra nada. Mas por que nós compramos bastante? Porque
Porque são boas, porque são gostosas. Mesmo sendo baratas, ela tem uma boa qualidade. Eu quero lhes dizer que tudo aquilo que é bom, nós sempre vamos atrás. Nós nos esforçamos para obter, para fazer. A vida espiritual, meus irmãos, é algo que diariamente nós devemos buscar e nos esforçar pelo privilégio que nós temos. O privilégio de diariamente estar na presença do Senhor. Mesmo em meio aos pecados que nós temos, nós podemos recorrer ao Senhor, que é fiel e justo, para nos perdoar os pecados. Mesmo em meio a todas as situações que ocorrem conosco, nós podemos confiar nos propósitos de Deus. Algumas coisas, meus irmãos, nós não podemos, nem com a maior boa vontade que nós temos, modificar em nada. Algumas vezes que nós saímos de casa ou deixamos os nossos filhos no colégio, a partir dali os nossos esforços eles já não servem para nada. Sempre nós estaremos debaixo do poder e estaremos debaixo da permissão do Senhor, da soberania dele sobre nossas vidas. Então, meus amados irmãos, somente aquele que se achega a Cristo pode entender que o sumo pastor, ele vai nos fazer andar por pastos verdejantes. Ele quem vai nos proteger em nossos momentos de dificuldade. Então nunca nós poderemos chegar num momento onde nós poderemos dizer o seguinte: eu sei bastante a Bíblia, no meu caso eu tenho 25 anos que conheço a Cristo, então eu já poderia fazer aí bodas de prata, né? 25 anos, eu poderia fazer bodas de prata da vida espiritual, então eu poderia relaxar. É como algumas vezes a gente faz nos nossos respectivos casamentos, né? A gente às vezes brinca que nós, depois de tantos anos de casado, já não temos mais aquele tato com as nossas esposas que nós tínhamos no passado, né? Quando éramos namorados, era todo aquele cuidado, toda aquela situação que muitas vezes nós tínhamos os mínimos cuidados. Hoje em dia, muitas vezes, o que tem que falar, fala, como tem que agir, age, e muitas vezes a gente não mede as palavras simplesmente, estamos casados, então vai ser assim, ponto final. Não, meus irmãos, a vida cristã, ela é um eterno cuidado. É uma eterna vigilância. Enquanto nós estamos nesse mundo, o diabo ele está solto. Ele está querendo, como diz a palavra de Deus, matar, roubar e destruir. Ele tem o seu ministério de procurar fazer o mundo perdido ir para cada vez mais longe de Cristo, mas também de fazer a influência dos cristãos ser cada vez menores na sociedade. Eu realmente lamento, meus irmãos, quando vejo que cristãos estão baixando sua guarda em relação à sua vida espiritual. Eu não sei de que forma vocês, aqui essa noite, ou aqueles que nos ouvirem posteriormente, eu não sei de que forma a sua vida espiritual está hoje, mas eu quero te advertir que não existe uma fórmula mágica para que nós sejamos homens e mulheres de Deus. Sempre nós devemos investir a nossa vida em servir, em buscar a palavra e buscar ao Senhor em oração. É o tripé, meus irmãos. A palavra nós buscamos na igreja. O serviço nós buscamos fora. A oração nós buscamos na nossa intimidade para com Deus. É claro, temos também o privilégio de orar, de ler a palavra em nossas casas. A tecnologia nos permite, até mesmo dentro dos nossos carros, em deslocamento, ouvir a nossa Bíblia. Nós podemos também falar com o nosso Deus. Desculpa, muitas vezes nós não temos. Nós precisamos realmente de nos esforçar. Então, meus amados irmãos, que nós possamos refletir naquilo que Paulo disse em Filipenses 3,12. Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então Paulo sabia que a vida cristã era uma caminhada eterna, enquanto nós estivermos aqui. Vai chegar um dia que na presença de Cristo não haverá mais trabalho. Como o hino que nós cantamos de missões. Pois quando chega a noite, já não há pesar. Então, nós estamos cantando que temos que trabalhar durante o dia e zelar pelas nossas vidas espirituais. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar.
Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que novamente o Senhor dirija os nossos corações. Faz-nos, Senhor Deus, abrir os nossos olhos para o termômetro das nossas vidas espirituais. Talvez nós estamos aqui, ó Deus, ou talvez nós não estamos tendo o devido zelo pela nossa vida espiritual. Não estamos investindo da maneira que nós investimos no passado. E para isso, Senhor, é tão importante que nós possamos buscar ao Senhor. Devamos, Senhor Deus, nos esforçar para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Não só nos momentos de necessidade, mas todos os dias das nossas vidas. Eu lhe agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E também, mais uma vez, oramos por aqueles que estão enfermos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.